Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Estratégia de Investimento e hoje eu vou falar sobre os fundos imobiliários. Como você, como investidor, vai saber escolher quais os melhores fundos para você investir? Como você filtra tanta informação de mercado, o que tem gerado tanta dúvida no meio dos investidores sobre os fundos imobiliários? Como escolher o melhor fundo no meio de tantos fundos? Porque você não, uma ação é mais fácil de você avaliar porque tem uma marca por detrás, tem uma empresa que você conhece. Os fundos imobiliários são imóveis ali que você nem sabe onde está localizado. Eu separei hoje 10 dicas infalíveis para você fazer um bom filtro nos fundos imobiliários, pegar todos esses fundos imobiliários que tem na bolsa e você reduzir, você saber escolher qual é o melhor fundo ali, e você fazer um bom investimento. Se você se interessa pelo tema, curte, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe com quem tem interesse e vamos embora para as 10 dicas. A primeira dica é invista em fundos conhecidos pelo mercado já, não tenta procurar é, fundos desconhecidos, às vezes um fundo pequeno demais, e administrado por grandes gestoras. Quais as grandes gestoras hoje de fundos imobiliários no Brasil? É a XP Investimentos, o Banco BTG, que é um banco voltado só para a parte de investimento, pessoa jurídica. Tem o Itaú, que ele tem uma gestora chamada Kinea, que pertence ao Itaú. Então procure essas gestoras mais consolidadas no mercado, que elas já têm um posicionamento maior, ela tem algo a honrar no mercado, ela não vai correr tanto risco como um fundo menor, um fundo administrado por uma gestora que às vezes não é tão conhecida, às vezes só tem um fundo sobre gestão. E vamos para a segunda dica. A segunda dica é invista em fundos consolidados, com patrimônio líquido acima de 500 milhões. O que quer dizer isso? Hoje você encontra vários dados no site de Status Invest, tem o Fundos Explorer, tem o FIS.com, e lá você extrai praticamente todas as informações de contabilidade, todas as informações relacionadas ao fundo, ou no próprio site de relacionamento com o investidor do fundo, você digita RI e o código do fundo vai aparecer qual é a sua gestora, qual as condições ali, as informações sobre aquele determinado fundo, e você descobre, você puxa lá e filtra, tipo assim, fundo com patrimônio líquido abaixo de 500 milhões, abaixo de 1 milhão, você procura fugir, procura investir em fundos maiores, que já estão consolidados no mercado. Então vamos lá para a terceira dica. A terceira dica é invista em fundos com uma quantidade razoável de cotista. Não invista em fundos com poucos cotistas ali que você... Eu aconselho investir em fundos que tem pelo menos mais de 40 mil cotistas. Por quê? Porque quer dizer que tem 40 mil pessoas ali olhando para aquele fundo. Tipo assim, você não está sozinho. Você, com certeza, desses 40 mil, tem grandes especialistas, tem grandes fundos de investimentos que estão por trás. Então, você está ali protegido, de certa forma, pela aquela grande quantidade de investidores, de cotistas que estão investindo naquele fundo. Vamos lá para a quarta dica. Invista em fundos com portfólio diversificado. Então, você tem que sempre diversificar no mercado. Você faz a sua diversificação e também você já aproveita e compra um fundo imobiliário que seja o seu portfólio diversificado. Onde você verifica isso? Em vários sites que tem por aí no mercado, tem fundamentos. Você verifica assim, poxa, esse fundo aqui ele está alocado em quantos tipos de imóveis, em imóveis de diversos setores. Normalmente eu aconselho você investir em fundos que tenham mais de 10 ativos no seu portfólio, por quê? Se um ativo abrir falência ou dar algum problema ou atrasar o aluguel, ainda tem outros 9 para segurar, então a cota dele não vai derreter muito e você vai ficar protegido de certa forma. A quinta dica é a seguinte: diversifique você também. Não concentra todo o seu investimento em apenas um fundo imobiliário. Tipo assim, mas eu estou investindo no fundo imobiliário aqui porque ele apresenta maior rentabilidade. Mas não concentra, procura diversificar e tem diversos tipos de fundos imobiliários no mercado. Tem os fundos, tem os fundos de CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, tem os fundos agora novos que está relacionado ao agronegócio, tem os fundos de tijolo, que é os fundos tradicionais, que é os fundos que realmente possuem ativos imóveis em carteira, imóveis físicos, e tem os mistos, que tem uma mistura de fundo de tijolo com fundo de CRI, fundo de agro. Beleza, vamos lá para a sexta dica. Sexta dica, evite fundos recentes na bolsa. O que quer dizer isso? Exemplo, um fundo que foi listado há menos de 2 anos, há um ano e pouco. Por quê? Porque ele ainda não se consolidou. Não tem como você pegar o retrovisor e analisar a rentabilidade, analisar a qualidade de gestão desse fundo.
não tem um histórico muito grande para você fazer uma boa análise de investimento. Então, procure investir em fundos que tenham mais de 2 anos já na bolsa, porque ele já está se consolidando, já aumentou o seu patrimônio líquido, já aumentou o número de cotistas. Então, vamos lá para a sétima dica. Fuja de rendimentos muito acima da média do mercado. O que seria isso? Um exemplo. Um fundo ali que paga um dividendo acima de 20%, ele já está muito fora da realidade. Então, para ele pagar um dividendo tão alto, quer dizer, ou ele está se arriscando muito, investindo em ativos que tem alto risco, ou ele às vezes vendeu um imóvel e pagou um rendimento alto, só que ele não vai ser recorrente aquele investimento. Ele vai pagar aquele ano um alto rendimento, mas no próximo ano pode ser que ele pague menos. Então, você vai entrar pelo rendimento grande ali, vai correr um alto risco à toa. Vamos lá para a oitava dica. Atenção com fundos muito concentrados ou monoimóveis. É a dica que eu dei anterior, só reforçando. Exemplo, XPCM11. Esse fundo era um fundo que tinha um ativo ali locado. Ele só tinha um ativo, um prédio comercial que estava locado para a Petrobras lá no Rio de Janeiro. Quando começou todo aquele esquema de corrupção na Petrobras, o Lava Jato, a Petrobras deu uma quebrada, então ela parou de usar esse imóvel, esse fundo. Como é que ele vai achar agora um locatário para ocupar todo o espaço que a administração todinha da Petrobras ocupava? Então fica muito difícil. Então você está correndo um sério risco investindo nesses fundos monoimóveis, que chamam. 9. Evite fundos caros. Exemplo, um preço ou valor patrimonial acima de 1,3 vezes. Quer dizer isso? Quer dizer que você puxa, se você filtra suas informações na bolsa sobre patrimônio, preço ou valor patrimonial, procure pagar o valor justo daquele fundo. Se ele vale 100, pague 100. Se você pagar, tipo assim, se o fundo ele tem imóveis que vale 100 milhões, procure pagar no máximo 130 milhões. Tipo assim, é um bônus de 30%, mas procure sempre pagar um preço ou no seu valor patrimonial exato ou abaixo, quer dizer que o fundo está descontado. Mas no máximo, se o fundo for muito bom, 1,3 vezes. Passou disso, em um momento de crise, o mercado corrigir esse valor patrimonial do fundo, o fundo vai cair 30%, 40% e você vai tomar um susto. Então, procure pagar o valor, sempre o valor justo ali, o valor próximo de 1 sobre o seu valor patrimonial. Décima dica. Procure rendimentos plausíveis, exemplo, uma média entre 10% e 15% ao ano. Não procure um rendimento abaixo disso, porque com a Selic a 13%, se procurar um rendimento abaixo disso, já é um rendimento muito baixo. Só que acima de 15%, você já começa a correr um sério risco. Então procure um rendimento ali de 10% a 15%, que é um rendimento considerado um rendimento bom, que sem grandes riscos, está na média do mercado e ainda tem a vantagem do fundo imobiliário, ele não paga imposto de renda nos seus rendimentos. Então as dicas de hoje foi essa, pessoal. Se você tem interesse em aprofundar no estudo, eu faço um filtro com os 32 fundos imobiliários mais importantes no mercado. Eu ranqueio ele em uma lista para qual que é o do mais caro, do mais barato para o mais caro. E você vê quais fundos estão mais atrativos no momento. Isso daí eu faço mês a mês. Quem tem interesse nesse relatório, deixa no comentário aí, entre em contato comigo e eu envio pelo WhatsApp um arquivo em PDF ali com os melhores fundos desse mês. Valeu, pessoal. Até a próxima.